o universo do trabalho e não do emprego. Por quê? Porque uma das coisas que eu queria só abrir aqui, porque o bate-papo, depois eu vou jogar a bola para o Wagner, eu queria propor aqui uma linha de pensamento aqui para a gente seguir. Antes de mais nada, antes de eu sair falando igual a louca, deixa eu só dar alguns avisos. Como é um bate-papo, fiquem à vontade, eu vou ficar tentando aqui olhar o chat, assim que eu passar para o Wagner, eu vou seguir a minha linha de por que eu propus esse tema, né? A proposta do tema, que é pare de pedir emprego e comece a oferecer trabalho. Eu vou esclarecer um pouco sobre isso e depois eu vou colocar para o Wagner para ele trazer aqui um pouco, por isso que eu convidei, né? Trazer um pouco da experiência dele, ele como consultor, palestrante de grandes empresas. Ele também dá treinamento para pessoas, para treinamento de vendas e tudo mais. E uma das coisas que ele vai comentar com vocês, que ele é especialista, é na mudança de mindset, né? Em resumo, né? Porque mindset é chique, coach é chique, todo mundo quer falar inglês, mas na verdade é mudança de mentalidade. E o que a gente tem que fazer agora, a partir desse momento, quer dizer, desde sempre, mas muito mais agora, é virar uma chavinha. Então vamos só seguir uma linha de raciocínio aqui. Nós fomos formatados, né? A gente foi catequizados a entrar no universo da educação para ser treinados a se preparar para a universidade. Por quê? Porque é a universidade que traz, que chancela a nossa carreira, que a gente com 17 anos, quando a gente escolhe uma carreira, a gente acha que aquilo é pro resto da vida, né? Para começo de conversa. E aí, quando a gente entra na faculdade, que é hoje, né, nos meus 45 anos, eu olhando para trás e falo, nossa, como a gente é imaturo para escolher uma profissão com 17 anos, mas tudo bem. Nós estamos formados nesse universo de mundo corporativo, de capitalismo, mas, enfim, gente, é a roda que gira hoje. E quando a gente entra no mundo, na universidade, nós somos formatados, catequizados a conseguir uma boa colocação, né? São poucas as pessoas que se aventuram a falar assim, eu vou investir, eu vou aprender outras coisas que não sejam uma carreira formal, né? E aí a gente ouve muito de parente, do tipo, você é doido, cuidado, meu tio quebrou, não sei o quê. Então, são as pessoas que empreendem, vocês podem ver palestras de tudo quanto é cara, as pessoas mais assim de sucesso hoje, pode ter certeza que tem gente que não tem estudo, tem gente que estudou e não valeu nada, ou quebrou 1000 vezes, tal. Então é a experiência de vida que traz muito isso. Só que o que está acontecendo, né? A gente começou a ver um movimento, né? Principalmente dessa geração nova aí, que a gente chama de geração Y, milênio e tal, essa galera que está começando a entrar no mercado de trabalho agora, que já nasceu no digital, começando a explodir nas startups e tal. Então, começou um movimento de pensar, existiam algumas escolas fora da casinha, algumas empresas fora da casinha, do tipo, nossa, todo mundo quer trabalhar no Google ou no Facebook porque vai jogar ping-pong, vai sentar no puff, e acha que esse movimento, né, na verdade, é só um pontapé inicial para, na verdade, uma mudança de realidade, de mentalidade, porque não é só o puff e o ping-pong lá que está lá na empresa do Google, é a forma de trabalho. E a primeira vez que eu entendi isso foi quando o meu filho, hoje com 18, quando ele tinha 6 anos, que eu perguntei para ele o que ele queria ser quando crescer, e ele me disse assim que ele não sabia, mas ele sabia o que ele não queria ser. E aí eu falei, o que você não quer ser, filho? Ele falou, não quero ser gerente. Por quê? Porque ele via que ele falava, mãe, eu não entendo por que você pega tanto trânsito para você ficar numa empresa sentada na frente do computador, sendo que tem computador em casa. Essa é a mentalidade da molecada. Então, o que a gente vê? Esse movimento que a gente começou a falar de futuro do trabalho, um tema que eu amo de paixão, porque eu falava, gente, isso tá tudo tem que mudar. Com a pandemia, com o isolamento, com tudo isso que está acontecendo, simplesmente se acelerou uma tendência, né? E agora, gente precisando se adaptar não só na forma de trabalho, como no estilo de comportamento de compra, no estilo de vida, né? No comportamento de compra. Então, a gente vai
discorrer sobre essas coisas que estão acontecendo e olhando o copo pela metade, olhando pelo lado cheio da coisa, né? Então, assim, lógico, tirando essa questão de que tem muita gente morrendo e tudo mais, que não é, né? É uma situação praticamente catastrófica, mas a gente tem que olhar do ponto de vista de mudança, por quê? De mudança não só de comportamento, mas de mindset, da chavinha, porque muitas coisas que nós vamos ver sendo implementado a partir de agora um caminho sem volta, né? Então, muita gente que estava enrolando para fazer o seu site saiu correndo para fazer, muita gente que estava enrolando para implementar delivery saiu correndo para fazer, por uma questão de necessidade, né? Minha mãe, como uma boa mineira, falava, ou é pela dor ou é pelo amor, né? Pelo amor ou pela dor. Então, eu quero trazer essa informação para a gente começar a olhar por outro contexto isso aí. E eu venho falando de parar de procurar emprego e começar a oferecer trabalho há muito tempo. Por quê? Porque o que eu vejo das pessoas que a gente conversa, que estão buscando, elas estão esperando alguém resolver a questão de carreira dela, ou um chefe promover, e por incrível que pareça, tem gente que está insatisfeito, está esperando ser demitido, né? Porque a gente tem essa mentalidade de que o meu emprego é algo que seguro. Então, só para fechar e eu passar a bola aqui pro Wagner, eu vou falar 3 frases que eu aprendi na vida. A primeira delas é para morrer basta estar vivo. Eu sei que é chato falar essa aqui, né? Porque nesse contexto aí que a gente está vivendo. Mas é verdade. A segunda é para ficar separado, basta estar casado, né? E para ficar desempregado, basta estar empregado. Então, não tem emprego seguro. Então, o que a gente tem que olhar, e isso passa por um processo muito importante de autoconhecimento, é olhar para a gente mesmo e falar assim, o que eu faço, o que realmente eu faço de diferença, o que eu gosto de fazer, o que as pessoas me procuram para que eu ajude, e como é que eu posso oferecer isso para o universo, para o mercado de trabalho, de maneira a me monetizar. E é isso que eu vim fazendo há 5 anos, desde quando eu saí do mundo corporativo. O que eu sou boa, o que eu posso ajudar e vender, vamos dizer assim, né? Seja um serviço, sejam... E quando você faz isso, você não está muito apegado a essa questão do mundo CLT. Você pode ser CLT, pode ser freela, pode ser autônomo, pode ser empreendedor, empresário, o que você quiser chamar. Porque o que importa é isso. Então, assim, quando você começa a virar essa chavinha, você vai para o teu LinkedIn de outra maneira. Você vai para o LinkedIn, olhar para uma empresa que você sonha em trabalhar e falar assim, como que eu posso fazer diferença nesse local? Como que eu posso contribuir? E é assim que você vai, por exemplo, se conectar com pessoas que você vai falar dessa maneira e não pedindo, pelo amor de Deus, me emprega, né? Então, é essa chamada que eu quero trazer aqui, esse incômodo, vamos dizer assim, e passar a bola aí para o Wagner para a gente continuar conversando, porque senão eu não vou deixar ele falar, né? Então, não se esqueçam, pessoal, que quiser trazer as perguntas, tá? E para quem quiser conhecer, é www.calypse.com.br. Mas, enfim, fica aí só porque eu não deu tempo de eu me apresentar na geral, né? Mas se alguém quiser fazer pergunta, vai falando aí que eu posso interromper o Wagner. Vou fazer a curadoria dessas perguntas e ao longo do bate-papo aqui, eu vou interrompendo e vou jogando as perguntas aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Legal, Gisele. Pô, que bacana. Primeiro, agradecer a presença de vocês aí, porque vocês poderiam ter escolhido fazer outra coisa nesse momento, né? E escolheram estar com a gente aqui para pensar a respeito de carreira, de emprego, enfim, né? E de trabalho, principalmente. Como a Gi falou, né? Parar de buscar emprego e oferecer trabalho. E aí, eu faço até uma provocação para vocês, enquanto a gente estiver conversando, né, até para que a gente tenha uma interação, logicamente que talvez a gente tenha dificuldade de responder as perguntas todas, né, mas vão colocando no chat aí as suas percepções e fazendo perguntas que, na medida do possível, a gente vai conversando. É lógico que o tempo ele acaba sendo curto, mas, na medida do possível, a gente atender vocês com essas expectativas. Bom, em relação até à introdução que a Gisele fez, né, uma introdução que traz para esse sentimento. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí
tem todos esses sentimentos, esses questionamentos, incertezas, enfim. E, na medida do possível, vou tentar trazer um pouco da minha experiência e tentar trazer pontos que sejam úteis para a reflexão de vocês. Bom, a minha carreira, né, eu tenho mais de 25 anos de indústria farmacêutica, praticamente, logicamente que é a indústria, mas é no segmento de marketing e vendas, né? Eu entrei nessa indústria por acidente, falar a verdade, porque eu fui fazer publicidade e fui para concorrer para um estágio achando que era uma agência de publicidade e, de repente, quando eu me deparei lá no dia, na realidade, eu descobri que era uma indústria farmacêutica e eu fiquei meio assustada, né? E aquilo me parecia bem fora do contexto do que eu queria. Eu queria desenhar, eu queria arte, eu gosto um pouco desse lado. E para mim era fazer comercial de TV, ou comercial, enfim, artes. E aquilo me surpreendeu. Mas, ao mesmo tempo, era um ambiente totalmente novo para mim e acabou sendo interessante. Eu acabei mudando o meu pensamento em relação a isso e depois aprendi a gostar disso, porque entendi que fazia sentido para minha vida, porque aquilo, de certa forma, eu descobri um pouquinho mais na frente que eu ajudava as pessoas através daquela modalidade de trabalho. Então, isso foi muito legal. E aí, a Gisele tem falado aí no começo sobre a mudança de modelo mental. Hoje eu sou palestrante e consultor, trabalho com grandes empresas, Johnson, Nestlé, Pfizer, enfim, achei outras que vocês, muitas das que vocês conhecem, provavelmente, ou consomem todos os dias, né? E é muito legal porque a construção dessa carreira, nunca me vi fazendo palestra para 500, para 600, até para 2.500 pessoas que eu acabei fazendo, né? E a gente entende que tudo começa lá atrás, nessas pequenas preocupações, como a Gisele comentou, que às vezes a gente está passando nesse momento. E não importa se você é mais novo, se você está um pouquinho mais velho, em qualquer um desses momentos a gente tem a capacidade de começar e de construir. Porque todo mundo que é bem sucedido, né, na vida, aí a gente sabe, se a gente for mexer um pouquinho na história dessas pessoas, sempre teve um ponto e um passo inicial lá atrás. E eu costumo dizer que o passo inicial para ele se acelerar no seu desenvolvimento, né, ele tem a ver com a forma como você enxerga o mundo. Né? Eu tive que aprender de algumas formas, algumas até dolorosas. Passei por episódio de depressão bem grave. Naquele momento ele mexe contigo, mas ao mesmo tempo ele te provoca para alguns diálogos internos e aí você começa a entender. Né? Não só o diálogo interno, porque às vezes a gente não consegue ver dentro do nosso mundo, enxergar as coisas com a amplidão que ele deveria. Por isso que é tão importante buscar ajuda. Por isso que é tão importante um projeto como Cruzando Histórias, né? Porque ele traz aí vários cenários, pessoas diferentes. Isso é importante, né? Você ouvir visões diferentes, ângulos diferentes, assuntos diferentes, mas que tenham conexão com aquilo que você procura. Então, a ajuda é fundamental. Mas tem um ponto muito importante desse contexto que eu quero trazer para vocês, que é uma percepção que a gente tem no mercado, que tem muito a ver com essa provocação, né? Pare de procurar emprego e comece a oferecer trabalho. A maior parte dos processos seletivos, e a gente falando de CLT, falando de emprego, né? A maior parte dos processos seletivos, os recrutadores, eles comentam muito que nas entrevistas, grande parte das pessoas aparece às vezes com um currículo recheado. Fiz curso disso, curso daquilo e tal. É bonito até de ver a descrição. Só que quando você vai conversar sobre algum daqueles cursos, a pessoa mostra que não tem repertório, ou seja, que não aproveitou nada. Simplesmente usou como um cabide, né? O currículo ficou cheio de cursos que ela fez, mas efetivamente ela não viveu aquilo. Tem uma frase até de uma educadora, que é a Marisa Ébola, que ela diz o seguinte: conhecimento não é coleção, é conexão. Então, não adianta nada tudo isso que a gente está discutindo aqui, você anotar, fazer anotações, se você não colocar em prática, né? Ou cursos que você está fazendo agora, se você não tentar aplicar na sua vida. Então, olhando para esse cenário, e até para a gente continuar nessa conversa, para a gente poder fazer algumas provocações, eu descobri que a melhor forma de você ter sucesso é você ressignificar a sua leitura de mundo. Tá? Como a Gi falou, a gente traz lá de trás, às vezes, algumas crenças limitadoras. Vou dar um exemplo claro para vocês.
Eu sou de uma cidade pequena chamada Salesópolis, 15 mil habitantes, pequenininho. Então, essa cidade, ela tem um modelo mental. As pessoas que vivem lá enxergam o mundo de uma forma que é natural, né? Porque ela vive ali naquele universo. O universo, na minha época, era só economicamente era do eucalipto ou do varejo local, né? Então, sair dali era um desafio, né? Precisava ter um pouquinho mais de coragem. E aí, fazer uma faculdade, então, era uma coisa assim, né, um pouco provável ou improvável para algumas pessoas. Algumas colocavam a culpa ou no dinheiro ou, enfim, em outras questões da dificuldade e acabavam por ali. E eu acabei me desafiando no primeiro ano, indo fazer a faculdade, mesmo aos trancos e barrancos, até devendo alguns meses, enfim. E aí eu fui descobrindo o seguinte, como é bom você descobrir novos mundos. Mas o grande lance de descobrir novos mundos, que a gente tem medo do desconhecido pela exposição. E eu aprendi que se a gente não se expor, a gente não aprende. Então, se você quer aprender, vai lá, vai passar vergonha, vai passar um desconforto, mas você vai viver aquela experiência e dar um salto bem significativo na sua vida. Bom, já comecei a entrar em assuntos, né? Enfim, mas essa é um pouco da visão preliminar que a gente tem sobre essa discussão, tá? Que eu gostaria de trazer para vocês, Gi. Posso te interromper um pouco? Então, a Sempre. Keila comenta aqui, né, que eu mencionei aí, eu dei o exemplo do Google aí e tal, né, como referência, aí ela falou palavras americanas. A gente sempre tem essa referência dos Estados Unidos e tal, né? Mas, então, falando em trabalho, emprego, né, falando da realidade brasileira aqui, o que eu pude vivenciar aí, porque eu trabalhei também como Wagner em empresas nacionais e grandes multinacionais, tinha lá um cargo legal, carro legal, cartão corporativo, não sei o que, por várias questões aí saí. Quando eu fui me aventurar aí no universo da consultoria, fui conhecer algumas pequenas e médias empresas aí, entrar dentro da empresa e entender o negócio da pessoa, entender o negócio do dono da empresa e de alguma maneira você contribuir, a princípio você fala assim, cara, quem sou eu para dar dica para um empreendedor? Eu nunca empreendi na minha vida. Só que a hora que você chega lá, você percebe o seguinte, poxa, eu trago uma bagagem que eu posso ajudar. Só que mais acima de tudo, você está com faca na caveira para ajudar porque você gosta disso. E uma coisa que eu percebi, isso se você também é um Google, você vai saber, né, gente? Vamos lembrar que Google é uma ferramenta de busca mais usada no universo, né? Mas se você procurar lá, você vai saber que no Brasil são as pequenas e médias empresas que mais dão emprego nesse país. Isso é algo que a gente tem que olhar com um olhar muito, muito atento agora, principalmente nesse momento. Por quê? Porque por isso que a estatística do emprego vai aumentar muito, por causa que a gente estava lá numa estatística de ter alguém com o Gilberto aí. É a Aline fechou. Fica aí que eu não jogo papelzinho, hein? Tô brincando. É que eu faço isso em palestra. Se eu tô dando palestra ao vivo e alguém fala na palestra, eu jogo papel. Então agora no online eu não sei fazer isso. Tô brincando, viu, Aline? Acontece. O que eu tava falando? Já me perdi, tá vendo? Tô brincando. Então, pequenas e médias empresas são as que mais empregam. É uma linha de raciocínio que eu não quero perder aqui. Que mais empregam. E o que acontece? A gente estava com uma estatística aí de 13 milhões aí de desempregados, agora com essa pandemia aí a gente vai ter um aumento significativo. Por quê? Porque o empreendedor vai ficar desempregado, né? E ele estava empregando. Então, como que a gente ajuda eles? Aí é onde que entra esse mindset. Por quê? Porque a gente tem que pensar do ponto de vista, meu Deus, não, eu vou ter emprego, não. Falar assim, gente, quem precisa da minha ajuda? Como que eu posso ajudar agora? Né? Então, e aí, é muito importante o que o Wagner falou, dessa questão de você saber se vender, né? E essa semana mesmo eu fiz uma escutação aqui da ONG com um rapaz de 40 anos que ele falou para mim assim, a minha maior dificuldade é saber vender, porque o cara tinha um baita de um currículo, tá desempregado, mas um baita de um currículo. E ele estava pensando em começar do zero em outro esquema, né? Tipo, começar uma nova profissão, estudar uma nova coisa. Eu falei, cara, o que você vai fazer com a bagagem que você trouxe até hoje, né? Então, assim, você tem que bater no liquidificador e ver qual que é a tua diferença. Então, se a gente não faz esse processo de falar, é um processo realmente
de autoconhecimento, porque o autoconhecimento é bonito, gente, mas a real é que tem que botar no papel mesmo e tirar debaixo do tapete aquilo que a gente não gosta, do tipo, putz, eu preciso aprender isso e até agora eu fiquei enrolando. Então, vai correr atrás. E, por outro lado, nunca é tarde. E, por outro lado, às vezes a gente também tem mania de achar, de se subestimar. Muito porque eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, a gente tem mania de se subestimar porque a gente ouviu de algum chefe que não estava preparado para te dar feedback de que você tinha que melhorar em tal coisa. Aliás, já vou dar a primeira dica de livro aqui, tá? Gi, eu acho que isso daí é um grande problema, porque eu tive a síndrome da pequenez, né? Sempre me achando pequeno para o mundo, as coisas muito distantes. E aí a gente começa a descobrir que as coisas são mais próximas do que a gente imagina. E o que a gente ouviu aí? Esses dias eu vi um vídeo aí no WhatsApp que um gari pegou e mandou um depoimento falando assim, eu nunca imaginei que meu trabalho fosse tão importante nessa pandemia. Por quê? Porque tá todo mundo vendo e muita coisa vai mudar, né? Assim, as pessoas vão ficar mais preocupadas com saúde. Qual que é a tendência? Eu anotei aqui algumas coisas, né? Só também, eu falo rápido, então já estou me perdendo aqui. Você falou de entrar em ação, né, Wagner? Sonho, eu ouvi esses dias uma palestra do Augusto Cury falando assim, sonho, quando você tem um sonho, quando você não entra em ação, é só um desejo, né? Então, assim, entrar em ação, se colocar em movimento, você já está mudando não só seu mindset, mas fazendo um movimento com o seu corpo para avisar, porque o pensamento gera o sentimento que gera o comportamento. Se a gente começa a entrar na vibe da Globo lá de que coronavírus, a gente vai achar que é o Zumbilândia, que é o apocalipse chegou. Mas assim, óbvio, tem muita gente, a gente tem que tomar todos os devidos cuidados, tudo mais. Cara, eu falei isso hoje para uma pessoa de 18 anos. Tá, mas enquanto você tá com esse tempo ocioso aqui, que a gente tá dizendo assim, puxa, eu tô parado. Tá parado por que quer? Porque se tá parado, porque infelizmente a gente tem que ficar em casa, cara, bota o tutano para funcionar, vai estudar, vai pensar em algo que a gente pode ser útil. Ou no começo a gente pode ser útil não sendo remunerado, fazendo algum trabalho voluntário, mas uma coisa puxa a outra. Aí vem um insight, putz, eu estava ajudando alguém a fazer não sei o quê, e de repente eu consigo ganhar dinheiro com isso aqui. Mas só voltando aqui a questão a gente vai dar no final, a gente vai tentar dar algumas dicas de assim, do que a gente acredita, de que tá, então tudo bem, o mundo está mudando, como é que eu mudo também, né? Quais os novos skills que eu tenho que ter para novas habilidades que eu tenho que desenvolver para esse universo, né? Que vai vir inteligência artificial e, gente, olha outra coisa, né? A gente está falando de um vírus que agora veio arregaçando, mas já vem muita coisa virulenta acontecendo que a gente nem tinha percebido, né? Um exemplo, o trânsito de São Paulo, né? Quer coisa mais virulenta que isso? Então, a gente está olhando assim, pensando, poxa, as pessoas preocupadas, por exemplo, com inteligência artificial. Nossa, inteligência artificial, vou perder meu emprego. Mas quem disse que o robô vai, por exemplo, vai ter empatia, emoção? Então, quais são os skills que eu tenho que desenvolver? Né? Ou é tecnológico para eu entrar nesse universo, ou é o que o robô não vai fazer. Estou dando um exemplo, né? Outra coisa de tendência, o mundo vai ser como a própria Bia já está fazendo esse movimento. O mundo vai ser mais colaborativo. Não preciso mais dar exemplo. Há um ano atrás eu estava falando de economia colaborativa, universo colaborativo. Agora a gente está vivendo isso na prática. Com o vizinho, com o parente, com o emprego e tudo mais. Vou passar a bola para você aqui, Wagner, mas só fazendo um comentário. Você tinha falado do vender o peixe. E tem a galera falando aqui. Calma aí, gente, eu vou ler, tá? Eu vou ler. Na realidade, não é a questão só do vender o peixe, mas é assumir o controle. Eu vou falar uma frase que é de um consultor, do Pedro Mandelli, falou uma vez, que ele fala assim, a maior parte das pessoas não quer crescer, quer ser crescida. Olha que pesado, a maior parte das pessoas não quer crescer, quer ser crescido. O que significa isso? Que a gente sempre espera do mundo o reconhecimento que a gente deseja, né? Mas efetivamente a gente não para pensar se a gente está fazendo o suficiente ou o adequado ou numa linha de posicionamento para que nos reconheça.
É como alguém que trabalha numa empresa, às vezes, e fala assim, nossa, meu chefe nunca me reconhece, né? Ou então tem uma possibilidade de uma promoção e ele diz assim, ele não reconhece o meu trabalho, eu deveria ser promovido. E aí os seus critérios são baseados, por exemplo, em tempo de casa. Ah, porque eu tenho mais tempo de casa. Não é competência. E aí a pergunta é o seguinte, que competências ou que habilidades, como você falou das skills, né? Para quem não é um termo que a gente tem usado muito, mas às vezes algumas pessoas não conhecem. Mas que tipo de habilidade eu preciso desenvolver para esse novo mercado? Por exemplo, a gente está falando do mercado virtual agora, né? Bastante significativo virtualmente. Essas conexões, tem muita gente aqui que não tinha nenhuma habilidade para usar o Zoom, né? Para usar uma ferramenta de contato virtual. Eu estou vendo até os idosos, né? Por exemplo, agora com essa questão do isolamento, estão em casa, usavam o WhatsApp, que já era um avanço. Agora estão usando até videochamada do próprio WhatsApp, coisa que você não imaginava. Então, às vezes a gente tem uma crença de que parece distante esse aprendizado e agora a gente está se vendo forçado a desenvolver esse tipo de habilidade. Então, a única coisa que eu acho é que as pessoas, às vezes, elas são muito intuitivas. Elas vão meio que navegando no meio desse espaço e vão reclamando que as coisas não acontecem. O que falta para a gente, às vezes, é parar um pouquinho, ponderar e usar um pouco mais de curiosidade analítica. O que significa curiosidade analítica? É começar a pesar. A Gida é um exemplo muito legal de alguém que tem um super currículo e quer mudar de área, né? Então, super currículo pode desenvolver legal. Ah, não deu certo, eu quero mudar de área. Não estou dizendo que é esse caso, Gida. Mas é o seguinte, a pergunta é, você quer mudar de área por quê? Porque não deu certo ou porque você não gosta? Se você ama aquela área e gosta daquela área e está frustrado, você tem que identificar o que é que está te fazendo não dar certo, né? Agora, se você não gosta, abraça o que você gosta e eu acho que aí vem o grande gancho que a Gi me deu antes aí, né? Deu para vocês antes, que é vamos ajudar as pessoas. Hoje a onda é você vai ser reconhecido por aquilo que você entrega, pelo valor que você entrega. Hoje está nascendo cada profissão ou cada função empreendedora aí com base exatamente nisso, né? Quais são as dores que as pessoas têm, né, e que a gente pode ajudar. Tanto é por isso que cresceu tanto, né, a questão da função de coach, né, hoje no mercado, porque as pessoas estão carentes de descobrir por si mesma mesmo, às vezes um caminho, uma orientação, uma estrutura. A gente tem uma grande dificuldade de estruturar o pensamento, porque a gente é muito intuitivo. O brasileiro, principalmente, ele é muito impulsivo, né? Ele não tem o hábito do planejamento nem de buscar uma ajuda estruturada. Então, a provocação que eu faço, até tem comentários aqui no chat que falam sobre isso, né? Até a Gracilene fala, por exemplo, aqui, ó, eu trabalhava com marketing para laboratório farmacêutico em agência, estava muito bem. Quando fiquei grávida e desempregada, faz 6 anos que não consigo me recolocar no mercado. Já estou com 40 anos e as empresas me veem como dona de casa. Como posso mudar isso? Olha que interessante, 40 anos. A gente tem 47. Eu tenho 47, tá? E aí, o que eu imagino? Eu não consigo me ver fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje. Tem muita gente que fala que é absurdo, Vaina, mas você está numa posição legal. Imagina, não, eu me vejo fazendo outras coisas, imaginando outras coisas. Eu acho que eu tenho ainda outras possibilidades de oferecer contribuições para o mercado. Talvez, Gracilene, você tenha que repensar qual é o seu posicionamento. Será que a forma como você tem atuado e demonstrado o seu valor para eles tenha contribuído para você sair dessa marca, né, que você está achando que realmente eles te veem como uma dona de casa? Será que você desenvolveu suas habilidades para entrar nessa nova pegada? Porque, por exemplo, a idade não é um problema. A gente tem agora, inclusive, algumas iniciativas muito interessantes contratando pessoas até mais velhas por conta da bagagem, até com habilidades digitais, tá? É muito interessante. E, num outro ponto de vista, trabalhar, por exemplo, suas redes sociais, que a gente sabe, e aí tem os caminhos, né? Como é que você trabalha seu LinkedIn, como é que você trabalha as suas relações e que tipo de entrega. Então, talvez tenha que rever. Se você não consegue enxergar, né, Angie, e aí só para complementar, se você não consegue enxergar isso por si só, né, talvez trabalhar isso, talvez procurar uma ajuda especializada, que eu acho que é legal. Mas deixa eu comentar esse caso aí da Gracilene, se a galera aí me permite.
Porque, assim, vamos combinar, na real, que existem muitos RHs despreparados para fazer entrevista. Ah, não Vamos tenha dúvida. combinar. Por quê, Gracilene? Eu entendo sua dor, tá? Eu já passei por isso, aliás, venho passando. Por quê? Porque apesar de querer empreender, disso, daquilo, meu propósito é lindo, maravilhoso, mas como eu falei para vocês, o propósito acaba quando chega. Eu vou continuar no meu caminho, mas tem uns 2 anos que eu venho olhando recolocação. Detalhe, eu ensino a galera a chegar na entrevista, tá? Então, tá uma coisa que eu sei fazer é chegar à entrevista. Legal. E eu posso considerar aí que o ano passado eu fui em várias entrevistas e delas eu falei, nossa, a vaga é minha. E não fui escolhida. Então, assim, sim, existe uma questão não é explícito, mas eu tenho que admitir que, infelizmente, deve sim existir uma questão de preconceito com idade, principalmente com mulher. Tem. Então, o que acontece, Gracilene? O que eu fiz? Eu fiz, se você quiser, você olha lá no meu LinkedIn. Eu fiz uma linha do tempo porque o meu currículo ele parava em 2015, o meu currículo formal, né? Eu sempre, nossa, cargo disso, daquilo, Bayer, MS, Roche, não sei o que lá. E eu tava com esse mindset também. Nossa, meu último cargo foi gerente e tal, na empresa tal lá, 2015. Quando eu fui fazer uma análise do que eu fiz de lá para cá, eu criei uma linha do tempo. Eu fiz um currículo, infocurrículo, como é que é? Infográfico, né? E aí eu fui, até coloquei a ONG lá, Bia. Eu fui olhar Legal. e eu fiz mais coisas em 5 anos do que eu fiz nos últimos 20, gente. Porque a maioria das empresas era tudo gente cabeção que não me deixava fazer nada, então eu me sentia frustrada. Essa foi uma das razões que eu saí, aí não vem ao caso. Mas eu me sentia frustrada porque eu achava que o pessoal era devagar, entendeu? E eu, acelerada que nem eu era, eu falava, gente, eu acho que eu nasci no tempo errado. Então, e tem um vídeo que a Bia, inclusive, lá no programa que ela apresenta, lá, que ela é parceira lá do Ela Pode, ela mostra um vídeo de uma mulher fazendo uma entrevista, que é gringo, né? Um vídeo gringo. Mas uma mulher fazendo uma entrevista e ela tentando se recolocar, acho que também depois da maternidade, e o cara pergunta, não, mas como assim tal? E ela pega e fala todos os skills que ela desenvolveu como mãe. Líder, não sei o quê, gestora, nananã. Bacana isso. Então, isso é assim, a gente não pode achar. Se alguém falar para mim que eu tô velha pro mercado, galera, eu vou falar um negócio para vocês. Eu tô ferrada, porque eu vou trabalhar até os 90. Então, pode Tô na falar, metade. tô velha para quem? Terra de cego, quem tem olho é rei, não é não? Eu tenho essas frases porque minha mãe era mineira, gente. Então, eu não sei quem é mineira aí, mas as frases são super boas, assim, para esse momento, né? Então, assim, se eu quiser entrar numa startup que só tem molecada, eu vou ser dinossauro, entendeu? Então, a questão é a gente também comprar essa ideia, essa estampa de que eu tô velha, de que eu tô parada no mercado. Cara, mas por que a gente tem mania de achar que o que a gente tem de experiência é aquilo que tá na carteira? Esquece a carteira, galera. O que vocês Ô, fizeram? Gi, isso muito tem da mentalidade do emprego. Porque hoje a gente está falando do empreendedor. O empreendedor, ele não é a questão, a mentalidade empreendedora é outra coisa, né? Você está olhando sempre na caixinha do emprego e, de repente, você tem habilidades que o mercado requer de outra forma que você pode oferecer. Então, mas vamos lembrar também que a habilidade é uma coisa, talento é outra. A habilidade, qualquer um pode desenvolver. Talento também, mas qual que é a diferença? A pessoa tem uma certa tendência a ter um talento para música, por exemplo, mas ele pode desenvolver como não pode, né? Então, a habilidade, você fala assim, cara, eu quero aprender a ser um grande palestrante, só que eu sou muito tímido, não. Então, vai ter que desenvolver a habilidade de falar em público. Esse é um exemplo, Sim. tá? Agora, voltando para essa questão aí da Graciele, porque tem mais gente falando aqui. Tem gente que me chama de talentoso e eu falo assim, vai ver a minha primeira palestra para você ver. Então, você chora. Olhar... Exato, Wagner. A gente olha o palco dos outros, mas ninguém olha o nosso bastidor, né? Graciele, assim, já que você colocou esse comentário aqui, a dica que eu te dou é: olha, tudo que você sabe fazer, independente de ter sido remunerada. Eu vou dar esse exemplo com o currículo que eu fiz, que, assim, o cara é engenheiro, estava desempregado, estava fazendo Uber, estava com vergonha de colocar que fazia Uber. Eu falei, cara, se você vendeu bala no farol, você vai ter que colocar isso no teu currículo, porque isso mostra que você tem habilidades de, sei lá, de adaptabilidade,
Então, também agora vamos falar bem do RH, né? Que também não falo só mal, não, viu, gente? Tem gente que faz o negócio direitinho. Não, tem tá? gente muito boa. Muito boa. O RH, quando ele faz algumas perguntas aí baseado nessas coisas, às vezes ele já sabe a resposta, gente. Por exemplo, Graciele, por que você ficou esse tempo todo parado? Às vezes, você quebra a tua perna, por isso que a gente tem que se preparar. Às vezes quebra a tua perna que você fala, meu Deus, o cara acha que eu sou incompetente. Não, às vezes ele quer saber como é que você sai na entrevista para falar assim, cara, eu desenvolvi a habilidade de gerenciar a troca de fraldas, sabe? E é isso que ressignificar. O RH quer ouvir criatividade, quer ouvir que a pessoa é resiliente. Então, ele não está muito ligado. Lógico, empresas e empresas, tá? Tem empresas lá que só vai ver o currículo de Harvard. Mas te garanto que a maioria das empresas no Brasil não estão um pouco ligando para se o cara estudou em Harvard e o cara chega numa entrevista e fica perguntando, mas que horas que entra? Que horas que sai? Aí o cara fala, o cara não tá. E aí, gente, para fechar aqui, tentar, né, ver já o que eu tô falando, quando a gente fala de desenvolver o espírito de empreendedorismo, a gente está falando também do intraempreendedorismo, porque hoje você fala, eu não quero empreender, eu nasci para isso. Quando você estiver nos novos modelos das empresas, as empresas já estão olhando para a galera, não do ponto de vista do cara que quer entrar, bater o cartão e entregar e ganhar o seu no final do mês. E falar, cara, me ajuda. E esse me ajuda, por incrível que pareça, a gente acha que o dono da empresa não pede, mas eles querem funcionários protagonistas, funcionários, pessoas que estão ali com faca na caveira e que vestem a camisa, que sente que a empresa é tua, né? Então, assim, é isso que eu te dou de dica. Pega o que você sabe fazer, minha filha, e vende isso de uma maneira diferente. Não só do ponto de vista do empreguinho lá da registro da carteira, né? Tenho certeza, você falou 6 anos, né? Eu tenho certeza que você desenvolveu habilidades que você não tinha antes de você sair do mundo corporativo hoje. Você está muito mais madura para você entregar, por exemplo, determinadas skills que uma pessoa de 25, 30 não tem, né? Principalmente a maturidade da mulher, né? Mas, enfim, vamos lá. Meu último ano de faculdade, aqui estou lendo o próximo, aqui o Célio, de gestão de RH. A minha professora, na época, tinha quase 11 anos atrás, que não iria ter mais empregos e que teria empreendedores e mesmo autônomos. Todos riram dela e ela profetizou. Então, Caio, Célio, né? Assim, de maneira ou de outra, nós empreendemos, né? A Silene empreende quando ela resolve montar uma família. Todo mundo está empreendendo nesse sentido, né? A casa está com várias ideias aqui, contando as moedinhas para vingar. Por que contando as moedinhas? O que precisa vingar? O que precisa de moeda? De repente tem coisa que você pode ser colaborativo aí. Não sei qual que é o teu negócio, né? Não vou entrar. Mas pensa fora da casinha aí. Quem pode colaborar com a tua ideia aí, que pode botar para rodar esse negócio? Precisa de moedinha? Ou precisa de ação? Às vezes precisa mais de ação do que da moedinha, né, Cássia? Vê aí. Te provocar, tá? Antes da pandemia já passávamos por dificuldades. Infelizmente fez enxergar o que estávamos com dificuldades. Sim, um monte de sujeira está saindo debaixo do tapete aqui de casa, gente. Com essa pandemia. Mas a criatividade está rolando solta. Então, é isso que a gente pode usar também, tá? Vamos lá. Acho que depois eu olho mais. Tô te interrompendo já, Wagner. Só para ajudar aí a... não, tranquilo. Bom, eu acho que tem uma coisa que nessas discussões todas nossas é o modelo mental que está mudando, né? Por exemplo, quando você fala das entrevistas de RH, uma das coisas que a gente tem visto e que eu acho que é muito legal é aquele modelo mental de olhar para o passado, agora não. Eu contrato pelo que você pode me entregar no futuro. Então, trazer essa perspectiva, né, sobre que nível de contribuição eu posso dar, independente da minha idade ou independente das minhas qualificações ou conquistas no passado, traz para você um diferencial importante, né, que é olhar e parar de se vitimizar às vezes, porque eu fui vítima disso, porque faz tanto tempo. Não é vitimizar, a gente sabe que é real, né, e que é duro, né, quem está na posição, né? Mas a questão é muito mais como é que eu me projeto para o futuro para que a pessoa enxergue valor naquilo que eu entrego hoje. Então, e para isso, eu tenho que fazer uma revisão baseada
baseada nos meus valores, e aí eu achei muito legal o que a Gi fala, porque é o seguinte, a gente está acostumado a olhar dentro daqueles parâmetros, sabe, bem estruturadinhos de experiência que eu tive na carteira, tal, e agora a gente tem que olhar para aquilo que eu entrego de valor. Uma coisa é o que eu faço como tarefa. Tarefa é fácil, cara, você dá uma tarefa para alguém, ela vai lá, desenvolve habilidade e faz. Agora, valor é aquilo que eu posso adicionar, por exemplo, e aí até tem um livro que acho que a Gi ia sugerir durante a coisa, que é a leitura, que é o Mindset, né? Eu coloco aqui, ó. Legal. Eu falo que tem três... exato. Tem três tipos de modelo mental, né? Tem o fixo, que é aquele que você acredita que você não tem o que fazer no mundo, que você simplesmente tem que se adaptar e ir seguindo. O de crescimento é aquele que você acredita que você pode ser um agente transformador do seu próprio crescimento. E tem o mindset de inovação, que é aquele que, além de você crescer, você mesmo, né, crescendo para o seu desenvolvimento, você ainda colabora com a comunidade, com as pessoas que você interage, sendo mais colaborativo. O próprio projeto Cruzando Histórias, né, ele traz exatamente esse sentido, né, de você, além de melhorar as pessoas, né, no sentido de pessoal e profissional, ainda você colabora, promove uma estrutura colaborativa para ampliar isso, para beneficiar mais pessoas, para influenciar positivamente os outros, inspirando ou mesmo dando informações que sejam muito práticas para ela. Então, eu acho que esse livro é muito legal, né, hoje, que vai trazer essa questão psicológica. Hoje, cada vez mais, a gente tem esse componente, principalmente agora na época da pandemia. Eu falo que as pessoas tendem a... É um hábito nosso, inclusive, quando a gente olha uma situação bastante complicada, a gente gasta muito tempo olhando sempre para ela, para aquele ponto negativo, né? E a gente tem tanta coisa para agradecer, tem tanto histórico que mostra que a gente tem competência para sair de algumas situações e a gente está subutilizando essa capacidade que a gente tem. Então, eu costumo dizer até que eu tenho usado a inteligência a inteligência ou a sabedoria, os conhecimentos que eu adquiri no meu trabalho no mundo corporativo agora para cuidar dos mais vulneráveis, para aprender um pouco mais como lidar com uma ferramenta digital e fazer um contato melhor. Eu percebi que ligar para os meus pais por telefone é uma coisa, fazer uma videochamada traz mais proximidade. Então, a gente vai aprendendo a utilizar o conhecimento que a gente tem para desenvolver melhor. Um currículo hoje é totalmente diferente de um currículo que era lá atrás, né? Eu tenho visto até mesmo um vídeo currículo super rápido, bem objetivo, que mostra algumas competências que uma folha de papel não mostra, né? Então, como é que eu posso demonstrar, não só no discurso ou no papel, que eu sou inovador, por exemplo, que eu sou aberto a uma nova mentalidade? Não adianta nada, eu sou aberto a uma nova mentalidade, eu estou entregando o mesmo recurso ou a mesma forma. Então, eu acho que... E uma outra coisa que eu queria dizer é que as pessoas, quando a gente fala essas coisas, parece que esse é um mundo totalmente distante. E não é. Às vezes, são pequenos avanços que você consegue de aprendizado, por exemplo, que te colocam num novo patamar. Então, basicamente... A Silmara está comentando aqui, né? Hoje as entrevistas por competências buscam conhecer o repertório que o profissional construiu. Como ele lida com cada situação. Aí ela sugere aqui, né? Gisele, pode falar mais sobre como explorar os skills para se posicionar no mercado? Vamos só lembrar, então, que competências, né? É a famosa sigla CHA, né? Então, assim, a gente tem os conhecimentos, então é um guarda-chuva. Vamos só lembrar o que é competência. Então, a gente tem lá um guarda-chuva embaixo de competências, que é o que a gente chama na sigla da administração, que é a famosa sigla CHA, que é conhecimento, habilidades e atitudes. Conhecimento é aquilo que eu venho adquirindo ao longo do tempo, né? Técnico, como é que fala? Meus diplomas, meus estudos e tal. Então, é o que eu sei, né? As habilidades como eu coloco isso em prática, né? Então, assim, como que eu pego os meus conhecimentos e transformo isso na prática, né? E a atitude, gente, não é nem o que e nem como. É o porquê que eu faço isso. A atitude eu faço porque eu quero
quero ou não quero fazer? Porque às vezes eu posso ter conhecimento, a gente até costuma dizer assim que a gente chama de obesidade mental, quando a gente fica só estudando, 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 não põe nada em prática. Então não adianta ter um monte de conhecimento e não desenvolver habilidades, mas você pode também ter habilidades e ser um Horácio, né, que a gente fala, que a pessoa chega lá, só quer sentar, Bracinho curtinho. então não tem atitude. E isso, Silmara, os RHs, não sei se tem mais gente de RH aqui, se tem gente de RH aqui, mas eles estão olhando essas três pilares aí das competências quando eles estão fazendo entrevistas, tá? E eu costumo dizer, Gi, que quando você falando sobre conhecimento e habilidade, né, as pessoas às vezes ficam muito centradas nisso, no conhecimento da habilidade, e elas ficam tensas, mas a atitude, se você, como você falou, se você se movimentar, você aprende. Então, você tem que se expor. Por isso que a gente fala nas empresas que você é contratado pelos seus conhecimentos e você é demitido pelas atitudes. Mas meu chefe foi injusto comigo. Bom, histórias à parte, gente, ninguém é demitido por surpresa, né? Então, assim, pode ser que a atitude seja do pateta do chefe, mas é por atitude, tá? Então, assim, a gente tem que olhar para esses três pilares, né? A Renata sugeriu um outro livro aqui. Ó, Renata, eu já li também. Excelente, viu? Ó, Inteligência Positiva. Tá? Muito bom mesmo, a Renata sugeriu aqui. Obrigada pela contribuição, Renata. Show também. Uhum. Conhecimento, habilidade. Eu vou dar um exemplo aqui, Gi, que é muito interessante. Eu me lembro que para a gente se desenvolver, a gente tem que se expor. E a gente vai ficar desconfortável, né? Até tem um colega gestor, que é o Wilson, ele fala o seguinte: você tem que estar confortável mesmo estando desconfortável, porque o aprendizado não há crescimento sem dor. O que significa sem dor? Eu só preciso ressignificar a dor, porque às vezes a dor parece sofrimento, né? Por exemplo, eu vou me expor a uma nova atividade que eu não estava habituado. Logicamente que eu vou passar por uma fase de desconforto, eu preciso estar preparado para isso, né? Por exemplo, se eu quero uma promoção, eu vou ter que me diferenciar. E para me diferenciar, eu vou ter que me expor. Eu vou ter que levantar a mãozinha, vou ter que perguntar. Por exemplo, quem está nessa live agora, conversando, às vezes tem uma dúvida. E o que ela faz? Ela fica pensando, pergunto ou não pergunto? Pergunto ou não pergunto? Aí, se ela não perguntar, ela perdeu a oportunidade. Então, ela tem que passar por esse momento para ela poder desfrutar disso. Ela tem que se expor para poder desfrutar. E eu me lembro de uma situação que eu estava na empresa, logo que tinha começado numa empresa super animadão. Eu lembro que eu fiz uma coisinha um pouco diferente lá e eu peguei e mandei para o gerente. O gerente pegou e espalhou para o Brasil. E era um negocinho legal. Aí um monte de gente me dando parabéns. E aí um dia na convenção, um cara chegou do meu lado e encostou e falou assim: e aí, tá com tempo, hein? Eu falei: hã? Eu falei: tá com tempo, trabalhar aqui é bom nada, né? Eu falei: como assim? Ele falou: você fica inventando essas coisas aí, deve ter gastado um tempão. Fica inventando essas coisas não, bicho. Pato novo, mergulha raso. Falou assim para mim, tipo, você tá chegando agora, não inventa essas coisas, depois o nosso chefe vai ficar cobrando aquilo. Aí eu pensei o seguinte: quem é que eu ouço? Quem é que eu ouço? Se eu ouvir um cara desse, eu me mato, entendeu? O que acontece? Eu vou estagnar minha carreira, porque eu nunca vou ser destaque. Se eu não me expor, eu nunca vou ser destaque. Então, se você quer ter sucesso ou quer realmente se dar melhor, você vai precisar se expor. Você vai ter que expor um pouquinho, talvez, mais dos seus talentos, sair do modelo básico, porque todo mundo entrega a mesma coisa, já está acostumado, né? E se destacar dessa forma, né? Sem medo, né? Eu falo que é sem medo. Então, eu acho que conhecimento, habilidade, mas a atitude, ela realmente ela movimenta. Porque eu, de verdade, eu me lembro que eu fui dar uma entrevista uma vez de um projeto social numa TV, aqui local, e o entrevistador me entrevistou, foi tudo bem, foi tranquilo. Como entrevistado é uma coisa, né? E eu, molecão ainda, né? Aí terminou, ele falou assim: cara, eu tô com um problema no pâncreas e eu vou ter que ficar umas 3 semanas, provavelmente, sem apresentar o programa. Você não quer apresentar para mim? Assim, eu quero. Respondi assim na hora: quero. Não vou pensar. Eu falei assim: não sei como eu vou fazer. O medo, né? O tremor, tudo. Mas o que acontece? Quando você faz isso, você toma a atitude que você vai fazer, né? Você procura como, né? Você começa começa aquela movimentação, toda aquela adrenalina e faz com que você
realmente se engaje em algo. E passar por aquele desconforto, e de verdade foi um desconforto no começo, foi um salto gigante no meu crescimento. Assim como eu vejo que em várias etapas da carreira, passar por desconfortos, ele torna você melhor. Eu me lembro também de aquilo da palestra, né? De você se expor a um público. Eu nunca tinha tido habilidade de me expor a um público, me expus. Quando eu fiz a avaliação, eu chorava, porque a avaliação que eles me deram foi ridícula, né? Mas o que eu tomei aquilo? Eu tomei aquilo para mim e falei assim, primeira coisa, meu sentimento foi, vou desistir. Não faz nenhum sentido, pelo amor de Deus, chorava. Né? Depois eu olhei para aquilo e falei, não, olha, está cheio de valor aqui. Estão me dizendo o que eu preciso melhorar. E aí eu peguei aquilo e falei, e a partir de agora é assim que eu vou fazer. Se me derem críticas, eu vou engolir mesmo que eu não goste e vou fazer o seguinte, o que eu posso melhorar? É muito fácil eu dizer que as pessoas não reconhecem o meu valor. É muito fácil. Agora, aquelas pessoas que crescem dizendo o seguinte, se elas não reconhecem o meu valor, duas coisas estão erradas. Ou uma das coisas está errada. Ou primeiro, eu realmente não tenho valor, ou elas não estão enxergando o meu valor. E se elas não estão enxergando o meu valor, eu não estou comunicando bem o meu valor. Né? Então, é um desafio muito legal da gente fazer essa autorresponsabilização. O que você fala de expor, eu aprendi assim. O medo, a coragem não é a falta de medo, é ir com medo mesmo. Né? Então, vai com medo. Vai com medo mesmo. Então, o que pode acontecer? A Daniele comenta aqui, né? Quais seriam essas competências a serem desenvolvidas? Tenho essa síndrome do pequenas. Já começou errado, Daniele. Então, já é assim... Por exemplo... Você não está sozinha, Daniele, porque... Ó... Você sabe quem vai falar para você quais são as competências que você tem que desenvolver? Não é teu chefe, não é teu marido, não é teu namorado, não é tua melhor amiga. É você. Sabe por quê? Porque você que tem que saber para você mesmo onde você quer chegar. Por exemplo... eu quero trabalhar numa grande multinacional, não falo porra nenhuma de inglês. Vai aprender inglês. Se vira, entendeu? Então, assim, quais competências têm que ser desenvolvidas? Eu não sei o que você quer da vida. Então, pensa grande. Começa pequena, mas pensa grande. Onde você quer chegar? Então, a hora que você quer chegar, você fala assim, nossa, eu quero ser uma... Tô dando um exemplo de palestrante, porque o Wagner é palestrante, aí ele fica dando exemplo dele. Quero ser uma grande palestrante. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que começar a fazer agora? Começar a chamar umas 3 amigas aí, começar a falar, testar e tal. Então, essas competências, não tem fórmula. Não tem fórmula de competências, né? E cada um, às vezes o mesmo cargo, são competências completamente diferentes, porque eu sou diferente do Wagner. Então, eu tinha um amigo que falava, eu era gerente de produto, e tinha um amigo também gerente de produto. E ele era muito bom em números, e eu não sou péssima em números, né? E eu perdi meu emprego por causa disso, porque eu chegava no meu chefe e não tinha número na cabeça. E eu falava para ele assim, cara, como é que você consegue ter esses números na cabeça? Eu não consigo. Aí ele virou para mim, mas demorou 3 anos para eu cair minha ficha. Aí ele virou para mim e falou assim, Gisele, se você não consegue colocar na cabeça, leve uma colinha. Gente, eu nunca pensei em levar uma colinha para a sala do diretor. Entendeu? E eu falo assim, e aí ele olhava as minhas apresentações, eram super bem elaboradas, assim, designer gráfico. O dele era tipo número, gráfico. Era a mesma coisa. E aí eu falava assim, pô, aí ele olhava e falava, suas apresentações são bonitas. Eu falava assim, mas as suas são mais inteligentes, né? E aí ele brincava, falava assim, cada um usa as armas que tem. E o nosso cargo era o mesmo. Então, sinto que não saio do lugar, é frustrante não receber retorno das entrevistas. É mesmo, é uma merda, entendeu? E pior, porque assim, cada 10 entrevistas que você vai fazer, uma, se for legal, vai te dar um retorno bacana de falar que você não passou no processo, né? Já faz 1 ano que procuro, enviei currículo para mais de 20 empresas que têm interesse e fui chamada apenas em 3 entrevistas. Cara, alguma coisa não tá vendendo direito no teu currículo aí. Gi, tem um outro componente aí, e aí se a gente for discutir isso, vai tempo aqui, né? Mas essa questão do currículo, hoje as empresas estão recebendo um volume absurdo de currículo. Então, você às vezes não é chamado simplesmente com uma filtragem básica. Então, eu vou falar sobre isso, porque eu tenho experiência sobre isso. E aí tem até dá uma live praticamente disso, né, Gi? Mas vamos falar, só para resumir. Currículo não garante emprego, ele garante entrevista. Então, o que o currículo tem que fazer? Ele tem que chamar a atenção do entrevistador. Como é que a gente chama a atenção do entrevistador? Primeiro de tudo, para de ficar inventando currículo de 3 páginas, galera. Ninguém lê, nem o melhor headhunter do planeta.
Então, Exato. você vai pegar, essa aqui é a dica que eu dou para os meus clientes. Pega as palavras-chave, deixa mais grifadinhas, assim, porque o cara vai escanear o teu currículo com o olhar. Ele vai olhar e vai falar assim, tá, acho que Tá legal. dentro, Faz um tá currículo fora, com um tá designerzinho dentro. legal para chamar a atenção do entrevistador e ele filtrar para olhar com mais calma do lado. Entendeu? Então, vocês estão vendo milhares de posts sei lá, agora tá todo mundo fazendo, por exemplo, lojas de lingerie, que eu recebi vários, fazendo postzinhos de malinha. Roupa, valizer, não sei o que lá. Quem que tá me chamando mais atenção? Uma foto mais legal, tal. Não é que você vai colocar... Você não Um precisa ser super designer texto. gráfico, precisa fazer foto profissional, nada disso, gente. Mas, assim, faz um currículo estruturado. Não vou entrar em detalhes de currículo, mas ele tem que te chamar a atenção do entrevistador para garantir a entrevista. Ele não vai garantir o Exato, emprego. exato. Pode ser, não sei, tá, Daniela? Não vi teu currículo e tal, mas pode ser que você falou que eu mandei para mais de 20 empresas, eu fui chamada para 3. Pode ser que o teu currículo não está chamando tanta atenção. Olha lá, com calma. E, mas é Hoje, experiência. Não. Eu vou dar um exemplo só. Desculpa, Wagner, só vou dar um exemplo. Um menino que não tinha nada de experiência, nada. O amigo do meu filho, ele falou: tia, eu quero arrumar um emprego. Eu falei: arruma esses empregos de shopping aí, primeiro emprego aí, esses negócios de extra de Natal. Ele bateu na porta de um monte de loja e voltou e falou: tia, não, ninguém me chama. Aí eu falei: manda teu currículo aqui, Felipe. Aí, a hora que eu olhei, ele fez no Excel, botou uma foto do RG dele. Eu falei: pelo amor de Deus, tudo bem, ele não tinha experiência nenhuma, né, galera? Então, aí eu fiz um negócio mais elaboradinho. Falei assim: Felipe, a gente vendeu um peixe dele um pouquinho melhor, era a mesma informação. A gente só deu uma forma de leitura mais visual. Falei, vai lá no mesmo shopping, nas mesmas lojas, bate lá e fala que você está procurando emprego. Ele fez isso no sábado. No domingo, no segundo, ele me ligou e falou assim: tia, eu não sei o que eu faço. Por quê? Porque 3 lojas me chamaram. Então, assim, eu fiz um teste com ele. Foi incrível, gente. Assim, o currículo fez diferença. Então, faz olha muito. o currículo e tal. Desculpa, Wagner, mas eu queria dar esse exemplo aqui. Ixi, Então, aí eu faz fui muita. falando e a galera continuou perguntando aqui. Eu vou Aí tem uma, tem falei uma, que eu vou ler aqui. não, tem uma questão bem interessante também de currículo, que eu vejo alguns comportamentos assim que é meio que transferir responsabilidade. Dá um exemplo do que acontece. Eu tenho um currículo ruim e quero que alguém faça um currículo muito bom. Só que esse currículo vem de você mais do que você é. E eu não vou lá nem me esforço para, de repente, desenvolver uma habilidade adicional para aquilo, entendeu? E aí chega na hora da entrevista, decepção total. Então, então tem que andar uma coisa bem alinhada com outra, né? Então, por exemplo, se você desenvolve lá, sei lá, vou desenvolver uma apresentação PowerPoint, que o meu currículo vai ser em PowerPoint porque eu vou apresentar. Legal. Aí você paga alguém para ir lá, faz todo um layout bacana, mas você não se esforçou nem um pouquinho para ser melhor. Aí a pessoa imagina que você fez aquele super, hiper, mega layout, um componente importante da sua habilidade que ele está avaliando, e aí ele vai ter uma super, hiper, mega decepção, né? Enfim. A Aline deu alguns comentários, tem bastante comentário legal aqui, gente. Eu sei que tá todo Bacana. mundo lendo, né? Pois Mas é, eu a Dani escreveu um comentário bem grandão aqui, né? E foi o que aí eu a li, gente... foi o que eu li aí, foi o que eu li do emprego aqui atual. Legal, bacana. Dani, boa sorte, mas minha filha, não desista não, porque às vezes é a forma que você tá vendendo teu peixe. Muda aí, muda aí. Você não tá tendo. Muda, faz de maneira diferente que pode ter resultado diferente, tá? Tá legal. Tem alguma outra aí, Gi, que você viu? Bem, a Cecília comentou um negócio muito importante. A filtragem de currículos tem sido feita por inteligência artificial. Palavras-chave são importantes. Isso. No Isso. LinkedIn, principalmente, né? Lá nas habilidades, nas competências do LinkedIn, as palavras-chave são importantes também, porque nas redes sociais nós somos um algoritmo, tá? No LinkedIn não é diferente. Então tomem cuidado também que vocês ficam. Tem gente que fica fazendo LinkedIn Facebook, gente. LinkedIn não é Facebook, não. Exato. Tá? Então, para com esse negócio de discussão política em LinkedIn, E tal. posso falar? Até Bom, no fala aí, Facebook e no porque Instagram, porque hoje as pessoas olham os dois. Não adianta você ser um cara uma pessoa super certinha, bacana no LinkedIn, super atrativa, aí você vai pro Face. Tem uma recrutador coisa é que um numa... influencer. O É, influencer lá no LinkedIn, o principal influencer lá, que até esqueci o nome do cara lá que é de economia, entrar na política lá e comentar. Ele aí todo mundo bate palma, tudo bem, ele pode. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que a gente curte, isso tá nas aham, redes sociais também.
nós somos um algoritmo, entendeu? Por isso que todo mundo acha que tem coach igual barata, porque fica todo mundo curtindo as mesmas coisas. Então, né? Toma muito cuidado com isso. Mas até tem uma piada de recrutamento que é muito interessante. É uma piada que é o seguinte: naqueles tempos de currículo impresso, né, que ainda tem muito disso, ainda currículo impresso, para uma vaga lá, o diretor de comercial, o cara recebeu 600 currículos. Aí o gerente chegou para a recrutadora e falou assim: e aí, eu preciso de 10 para fazer entrevista. Ela falou: nós recebemos 600. Ele falou: nossa, que isso, tudo isso? Ele falou: pois é, eu preciso de 10. Para quando? Ele falou: para agora. Como assim? Eu não tive tempo de fazer a seleção ainda, de olhar, né? Ele falou: não, preciso para agora. Eu falei: mas como que eu vou fazer? Ele falou: vai lá na pilha de currículos, pega 10, puxa e traz para mim. Eu falei assim: mas como assim? Vai ficar muita gente boa de fora. Ele falou assim: não quero ninguém sem sorte trabalhando comigo. A Cecília falou, Ricardo Amorim, ele mesmo, viu, Cecília? Ó, nós vamos ter que começar a fechar aqui, porque, né, se deixar, eu vou ficar até amanhã, que eu adoro esse tema. Quero dar uma última dica Antes da gente fechar, Wagner, eu queria dar a última dica de livro, tá? Bom, pessoal, esse aqui, ó, Descubra Seus Pontos Fortes. Esse livro eu super indico para todo mundo, por quê? Porque na contracapa dele tem tem uma raspadinha, um código de barra. E aí você tem um teste que você faz para você descobrir seus pontos fortes. Mas não faz antes de ler o livro, né? Porque ele fala no meio do livro fazer isso. Mas é um livro muito legal porque você meio que faz um processo de autoconhecimento para saber os seus pontos fortes. E aqui ele fala uma coisa importante, que eu falo isso para todos os meus clientes, que é o seguinte: a gente tem essa maneira de achar que é ponto fraco, né? Porque nós somos avaliados pelos nossos pontos fracos, certo? Você tem que melhorar em matemática, né? Quando a gente está na escola, tem que melhorar em matemática. Aí o que a mãe faz? Bota você no reforço de matemática. Mas ninguém fala assim, pô, ela é boa em redação, né? Aí a gente fica desesperado a vida inteira porque tem que melhorar em matemática. Quando chega nas empresas, começa aqueles assessments lá, aquelas autoavaliação de final de ano, e aí o chefe vem e fala para você assim: você tem que melhorar nisso, melhorar naquilo. E, cara, daí você fica com a síndrome realmente da baixa autoestima eterna, né? E aqui ele fala o seguinte: não existe ponto fraco, né? Por quê? Porque, na verdade, o teu ponto forte pode ser um ponto fraco. Vou dar um exemplo meu aqui, tá? Não adianta você ter uma baita habilidade de comunicação se você não deixa ninguém falar na rodinha, né? Então, o teu ponto forte pode ser um ponto fraco se você não souber usar. Se você estiver usando do ponto de vista do ego, né? Então, é uma linha tênue. O ponto forte pode virar um ponto fraco. E o ponto fraco, dependendo... O ponto é um ponto de melhoria, não é um ponto fraco, né? Então, eu gosto muito desse livro porque ele fala sobre isso e ajuda a gente a encontrar os nossos. Tem uns 40 aqui, a gente descobre uns 20 nossos. E aí faz alguma coisa com isso, né? E é bacana isso que você falou, Gi, porque assim, eu sempre tive, por exemplo, olhando para a racionalidade, né? Sobre alguns pontos que seriam importantes, a inteligência, a precisão da informação e tudo mais. E quando eu fui analisar alguns feedbacks que eu tinha das minhas palestras, do aprendizado, ou das minhas relações profissionais, mesmo antes de ser palestrante, valorizavam muito o carisma, as relações, a energia, né? E como eu comecei a perceber que isso eu poderia fortalecer ou utilizar isso a favor das conquistas e do relacionamento. Tanto é que a música, por exemplo, faz parte da minha história, mas eu não sou músico. Eu digo que é competência e ousadia. 90%. Desenvolver uma habilidade. Mas é 90% ousadia e 10% competência. Mas, então, o que eu faço? O carisma permite, né, ou a situação permite que você seja aceito, não como músico, mas como alguém que está oferecendo um carinho. Então, eu aprendi que, né, esses pontos fortes devem ser potencializados dessa forma. E aí, hoje eu me divirto mais com isso e me cobro menos, né, de algumas coisas. Então, isso é muito legal. Então, Wagner, vamos fechar aqui a nossa apresentação, né, o nosso bate-papo aqui, pessoal, e você mostrando essa habilidade para a gente, não? Pode ser. Eu queria só fechar com a dica, né? E queria que vocês anotassem aí, tá? É o seguinte. Vamos lá, dicas.
Quando eu falo do modelo mental, né, que é desenvolver um modelo mental, eu desenvolvi um modelo mental estrategista. O que significa ser um estrategista? Ser um estrategista é o seguinte: tudo isso que a gente falou é colocar num roteiro, um fluxo que funciona. Então, a Gil falou assim, poxa, se eu tenho uma situação que está desconfortável para mim, eu traço o objetivo, uma linha lá e digo assim, ó, como eu gostaria de ser, perfeito? E nesse caminho eu vou traçando alguns comportamentos. Eu digo que tem 5 níveis de consciência que a gente tem que percorrer. Anote aí o primeiro. O primeiro é visão e influência positiva. O que significa visão e influência positiva? Visão é olhar para o futuro com uma perspectiva de que é possível. Então, aquela síndrome da pequenez é o seguinte, esquece. Qualquer um de nós pode arrebentar, pode ter muito sucesso se a gente fizer um caminho. Todo mundo que é bem sucedido provavelmente passou por caminhos até mais tortuosos do que a gente, certo? Visão. Influência positiva é como você reage com os outros. Então, a visão e influência positiva é isso. É enxergar uma perspectiva melhor, e a influência positiva é como eu me relaciono com os outros. Por exemplo, você é uma pessoa que fica reclamando o tempo todo, que não professa, né, não expressa um otimismo. Otimismo não quer dizer que você seja um otimista bobo, poético, nem nada. Tem gente que me chama de motivadinho, né? Porque fala assim, um diretor uma vez me chamou, você é motivadinho. Não é isso, é que eu acredito que as coisas podem acontecer, porque isso traz para a gente uma energia diferente e que movimenta a gente para o próximo passo. Então, essa coisa da energia positiva é isso. Segundo passo, curiosidade analítica. O que significa curiosidade analítica? Se eu estou motivado, eu entendo que tem perspectiva, eu começo a me perguntar mais. Quando eu me pergunto assim, por que eu não sou reconhecido? Por que eu não sou chamado num processo? Pergunte mais. Pergunte para quem sabe, né? Vá se perguntando, porque quanto mais informações você tiver de possibilidades que possam estar acontecendo, pode ser que o meu currículo esteja ruim, pode ser que eu tenha mandado por e-mail errado, pode ser que eu tenha cadastrado e não feito contato com fulano, pode ser que eu tenha pedido acesso através de um jeito errado, pode ser que eu tenha sido indicado pela pessoa errada, né? Eu estou lá mandando meu currículo físico e o negócio acesso é digital. Eu mandei pela mensagem, pelo e-mail, e o cara não lê e-mail. Enfim, eu tenho que entender, né, essas correlações. Outra é, será que eu usei a palavra-chave certa, se eu estou no LinkedIn? Enfim, curiosidade analítica, ela vai trazer um monte de hipóteses. Aí o terceiro ponto, a assertividade, que é o seguinte, depois que você colocou um monte de hipóteses, é incrível como vem uma lucidez, porque vem algumas coisas que você fala assim, é verdade, isso aqui não faz sentido. Opa, isso aqui eu tenho que botar energia. Não, isso aqui também não. Isso aqui faz sentido. E de repente você descobre que você está tirando para tudo quanto é lado. E na realidade é o que a Gi falou assim, por exemplo, o que é competência? Eu traço, coloco lá na curiosidade analítica todas as competências que eu acho que para aquela função que eu quero exercer. Aí depois eu vou colocando em grau, qual é mais importante, qual é menos importante, qual que eu tenho que dedicar mais. E aí a curiosidade analítica vai dizer assim, quanto custa fazer um curso desse? Ah, não, é grátis. E um desse aqui, quanto tempo eu vou levar para me desenvolver? A curiosidade analítica te dá essa lucidez. E aí o terceiro, que é a assertividade, você define um objetivo mais claro. Você fala, olha, eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender, sei lá, algum software específico de programação, eu preciso aprender habilidades de gestão de pessoas, eu preciso desenvolver marketing digital, enfim. Eu preciso desenvolver meu LinkedIn, né? E eu coloco aquela relação. Aí vem o próximo nível de consciência, tá? Que é o quarto, que é pensamento estruturado. Olha que bacana como vai formando. Não é um fluxo lógico? É lógico, né? O pensamento estruturado, você vai olhar aqui, ele vai colocar, ótimo, Gi, colocando aí no chat. O pensamento estruturado vai colocar aquilo de uma forma muito lógica, vai dizer o seguinte, se eu entendi que a prioridade agora de desenvolvimento de habilidade é para tal coisa, eu vou colocar na agenda assim, eu demoro 6 meses, por exemplo, para fazer um curso desse, ou para desenvolver uma situação dessa, eu vou colocar ela em primeiro, depois eu vou fazer contato com fulano, por exemplo, eu quero desenvolver, melhorar a minha visibilidade no LinkedIn para recrutadores da posição tal, certo? Então, eu vou colocar aqui, isso é uma tarefa, o meu pensamento estruturado está lá. Então, olha, primeiro, eu vou fazer assim, eu vou fazer um mapeamento de quais são as pessoas que eu gostaria de ter no meu LinkedIn. E aí, eu vou colocar como tarefa. O que eu vou fazer? Eu vou lá e vou adicionar essas pessoas. Outra coisa que eu preciso fazer é fazer postagens
que possam me evidenciar, de certa forma, qual é a postagem que eu vou fazer, que tipo de assunto. Então, eu vou estruturando todas aquelas ações. E aí, o quinto nível, ele chama execução disciplinada. Aí é que está um grande gatilho. Só que é uma coisa muito legal, quando você percorre esse caminho, o que acontece? Quando você chega na execução disciplinada, o seu cérebro reconhece que aquilo é um grande gatilho. Por quê? Porque você fez o caminho lógico e ficou tão lúcido as coisas que você estruturou um pensamento e falou assim, caramba, meu, isso aqui faz sentido, se eu fizer isso aqui eu arrebento. E aí o seu cérebro reconhece que aquilo precisa ser implementado. A única coisa que a gente precisa fazer nesse momento da execução disciplinada é coloca na agenda. Coloca na agenda, é uma vez por semana, toda, por exemplo, eu vou estudar Excel, que eu não tenho habilidade, é uma vez por semana. Tá bom, que dia da semana? Não é uma vez por semana. Que dia da semana? Em que horário? Põe na agenda. Vou estudar toda segunda-feira, das 6 às 8. Tá bom. Gente, se você colocar na agenda, há uma tendência de autocobrança bem interessante, né? Você está fazendo uma sugestão, né, para o seu cérebro para reconhecer aquilo como uma verdade e um compromisso efetivo. Se você coloca só como uma possibilidade, você não faz, você não executa. E aí você, de verdade, a gente é super exigente com os outros, mas com a gente é pouco exigente, né? A gente se cobra mesmo. Quando você põe na agenda, você olha para a agenda e fala, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Não é que eu tenho que fazer, você percebe que aquilo está ali, te cobrando para fazer. E aquilo funciona. Então, esse lance do modelo mental, perseguindo esses níveis de consciência, né, vamos chamar assim, a gente tem aplicado, eu tenho aplicado com vários profissionais e profissionais gestores, com profissionais de venda. Na Johnson & Johnson a gente implementou isso, uma metodologia para uma unidade de negócio sensacional. A gente tem aqui, inclusive, está participando da live, tá? Mas talvez num outro momento, que chama Tonhaca, tá? Dá uma olhada. Tá acabando o tempo, tá? Só para avisar. Ah, tá joia. Ele é um recordista mundial, depois vocês entram lá, é bem bacana também. Mas, enfim, esse é o meu recado. Aí, Gi, o que eu sugiro para vocês? Quem quiser conhecer um pouco mais, me adiciona no LinkedIn, tá? Wagner Morente, me adiciona no LinkedIn, pode entrar lá no inbox lá e mandar mensagem para mim. O que vocês precisarem de ajuda, perguntas, enfim, eu estou à disposição, tá joia? Legal. Cadê a música? Fecha com a música. Ah, vai fechar com música? Então, eu pensei que você ia fechar alguma coisa. Sabe o que eu queria que vocês fizessem no chat agora? É o seguinte, cada um de vocês que participou aí, coloca ou uma expressão, uma palavra que descreva um pouco daquilo que a gente conversou aqui, tá joia? Ô, Bia, bota meu LinkedIn aí também, filha. Olha o Célio. Meu sobrenome é difícil da galera saber. Deixa eu falar uma coisa para você, Célio. Eu não cria muita expectativa não, viu, cara? Tá bom? É o seguinte, a música que eu vou cantar aqui, ela tem muito a ver com esse medo que a gente tem, né, de enfrentar as coisas. Tá com medo? Vai com medo mesmo, entendeu? Vai com vontade, com coragem. E aí é uma música do Jota Quest, né, que fala um pouco disso. Talvez a minha voz não agrade muita gente, mas espero que a mensagem chegue. Escuto mais. Você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. É isso aí, galera. Eu tive que abrir meu áudio aqui, gente. Valeu, Wagner. Eu achei que alguém abriu o áudio para cantar junto, para dar uma força, né? Vergonhinha. Bia, quer falar? Aí, ó, tem que se expor, tem que se expor.
Tem que passar pela experiência. Muito obrigada, Wagner. Bia, passa a palavra de fechamento aí. Foi lindo o fechamento. Obrigada, Wagner. Aliás, adorei as últimas 5 orientações aqui no final. Acho que fez bastante sentido fechar com uma coisa prática, né? Uma chamada de ação, porque autoconhecimento, ele chacoalha muito a gente, né? E se a gente não traz, né, um fechamento, uma chamada para ação, a gente fica muito na reflexão, né? E trabalhando muito, principalmente as mulheres, né? A gente tem uma facilidade de pegar umas culpas, né? E aí a gente fica se julgando, se culpando o tempo todo. E tem muita mulher na sala, então é importante deixar essa chamada de ação. Obrigada, viu, Wagner, por ter trazido isso no final. Gi, muito obrigada, foi excelente o papo, muita coisa, acredito que está todo mundo bastante revirado, né, com o papo, bastante provocação. Então, muito obrigada a todos, obrigada ao pessoal que ficou aqui até o final. Tô deixando o link para vocês avaliarem, avaliem, ó, tô deixando aqui para vocês o link para vocês avaliarem o encontro. Muito obrigada, Gi, muito obrigada, Wagner. Obrigada por mais uma vez de estar aqui comigo. Obrigada, pessoal, que ficou, que curtiu, que interagiu. Obrigada pela audiência aí, pessoal. Até o próximo evento da Semana da Carreira, LinkedIn na Prática, às 19. Obrigadão. Beijo, Namastê. gente. Tchau, tchau. Namastê, obrigado.